Oi! Olá! Feliz It- Natal! It's the most wonderful time of the year. Jazz hands. Não sei o que eu tô fazendo, gente. Essa é o Patramada Também não. Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindes! Vídeo de Natal, gente. Vídeo natalino. We E wish you a é Merry isso. Christmas. É isso. As festividades começaram e acabaram aqui. Porque hoje eu vou Sim. trazer um caso pesado pra vocês. Ai, meu Deus, já vou preparar meu Ai, coraçãozinho exausto. sim. Mas a gente espera que mesmo com esse pesadão vocês tenham tido uma noite de Natal e estejam tendo um ótimo dia de Natal, gente. Espero que a família de vocês não tenha dado briga por causa de política, que ninguém tenha ficado bêbado e falado que você tá gordo e esse tipo de coisa, tá? Que tudo tenha Que sido na ninguém mais tenha paz. começado nenhuma querela por conta de uva passa. Porque Natal é época de tretar por conta de uva passa, né? Sim. Eu já confessei nesse podcast que eu gosto da maçã na salada de maionese. Então eu já levei um hate por causa disso. Macarronese sem maçã. Eu Mas a gosto treta da também, eu não uva tenho nenhum passa é problema. uma. A treta da uva passa é mais pesada. Mano, sabe que eu não tenho nenhum problema com uva passa? Não é uma coisa que eu gosto, mas não é uma coisa que eu odeio. E quando eu falo isso, eu sei que gera reações exacerbadas das pessoas. Mas assim, pra mim Assim, é como assim indiferente, você sabe? não Tipo, odeia uva passa no arroz? eu não odeio, é indiferente pra mim. Vai ter, ok, não vai ter, ok também. É tipo, sabe salpicão com uva passa e sem uva passa, salpicão de frango? Gente, vocês ouviram aqui. A Renata é isentona. Não, que É é a isentona realmente, da uva gente, pra mim passa. é indiferente. Eu curto uma comida agridoce, assim, então pra mim é indiferente. Então, assim, a galera fica tretando, ah, essa uva passa do caralho. Aí eu fico tipo, ah, ok. A Eu gente sou uva passa no isentona da arroz, uva não. passa. Nossa, Não. olha, eu acho que a comida é o único tópico que eu sou isentona, assim, eu tenho opiniões muito fortes sobre muitas coisas. Agora, comida pra mim é tudo tipo, ah, tendo comida, o que não Come pode a é sua uva faltar, né? passa. Se você quiser comer uva passa, você come. Se você não quiser comer, você não come. O importante é celebrar o Natal, ganhar presente, entendeu? Se empiriquitar inteira para ficar com a família na sala. E se Deus quiser, não deu treta esse Natal e você veio aqui passar o Natal, o dia de Natal com a gente, porque você tá com uma ressaquinha, você teve uma ótima noite, você se divertiu, e agora você tá aqui para ver o pior que a humanidade tem a oferecer, É sobre isso. né? E a gente não tá falando de mim e da Renata, a gente tá falando do caso de hoje. Conta, Natália, me conta a Gente, história. olha o meu suéter. É uma rena do nariz vermelho. É maravilhoso esse casaco. Esse Christmas sweater. Gente, pra vocês que não sabem, aqui na Europa, no Natal, a gente usa uns suéteres de Natal bizarros, assim, é trending aqui. É. Quanto mais feio e brega, melhor. É mais engraçado, é mais vibes. Eu tenho um maravilhoso que são vários Mas gatos então, com chapéu de Papai Noel. Tipo, gatos randômicos, assim, inteiro de gatos randômicos com chapéu de Papai Noel. chique. Conte uma história, Natália, uma Mas história então, natalina. eu tô enrolando porque eu não quero contar essa história, Ai, mas eu vou contar. muito bem. Gente, esse caso aconteceu em Londres em 2010, no dia de Natal. E ele, assim, tipo, não é uma coisa legal, tá, gente? Então, já fica o alerta gatilho pra você que teve um Natal legal e não quer estragar, talvez veja esse vídeo na segunda-feira, quando você Ou já se tá seu com Natal. raiva. E se seu Natal foi horrível, você pode assistir esse vídeo pensando: olha, podia ser pior. Podia ter sido pior. Podia ter sido tão pior. Mas assim, vamos lá então. Magali Bamo nasceu em 1983, na República Democrática do Congo. Os pais dela, ela morou lá por 5 anos e depois os pais dela migraram para a França, onde ela morou boa parte da vida. Ela tem nacionalidade francesa,
Só que os pais dela mudaram um pouco, um pouco demais de casas. Eles voltaram para o Congo, depois voltaram para Paris e tudo mais. Então, ela com 13 anos, ela foi morar com uma tia em Londres. E assim, a vida familiar na casa da tia dela não era a melhor. Ela era tratada como uma pequena escrava. Ela tinha que fazer tudo dentro de casa e ela não era tratada como uma pessoa da família. Já fiquei irritada. Nem Então, começou, eu já tô pois pistola. é. Pistolice de Natal. Então, assim, ela teve uma vida um pouco conturbada, uma vida familiar um pouco conturbada. Mesmo assim, ela conseguiu estudar e trabalhar e fazer o corre dela. E ela teve outros. Quando essa tour toda aconteceu, a família dela estava morando toda em Paris. E a Magali, ela teve outros 5 irmãos, todos nascidos na França, todos morando em Paris. Então ela era, pelo que eu entendi, ela era a única que tinha nascido no Congo. E ela teve uma infância, uma criação um pouco diferente das que os irmãos tiveram, pelo menos nos primeiros 5 anos. Em Londres, ela conheceu mais tarde, quando ela cresceu, ficou adulta, ela conheceu um homem chamado Eric Bikubi. Eu não sei se é Bikubi ou Bikubi, eu tô assassinando o nome dele, mas ele não é uma pessoa legal, então quem liga? Ele trabalhava em Londres como coach de futebol, ele era da mesma idade da Magali e ele era também da República Democrática do Congo. Ele também tinha migrado para Londres durante a adolescência. Ele também tinha tido uma infância e uma adolescência um pouco complicada. Ele tinha sido criado só pelo pai, porque a mãe dele morreu no parto. Ouch. E o pai dele era bem religioso. Uhum. E o pai dele acreditava muito e passou a crença para os filhos. Ele acreditava muito em Kindoki. E o que é Kindoki? Kindoki, segundo a crença no Congo, é um tipo de bruxaria ou possessão por espíritos ruins. Ai, meu Deus. E as crianças, normalmente crianças, são acusadas de Kindoki, crianças e adolescentes, jovens. Eles acreditam que essas crianças e adolescentes estão possuídas por esses espíritos ruins e elas são normalmente sujeitas a exorcismos. Tá. Que envolvem inanição, ou seja, a pessoa é privada de água e comida, agressões físicas, violentas e banhos de purificação. E a crença é de que essa criança ela não sente dor porque ela está possuída pelo ritmo ragatanga. Então e quem assim, eu sente sei dor, que em teoria, é o bicho que tá nela, o demônio que tá é o nela. espírito. Tá. Isso. Então, eles acreditam que você pode bater, descer o couro na criança, entendeu? Porque quem tá apanhando, na verdade, é o espírito. Enfim, várias revoltas na minha cara, né? Mas tudo bem. Muitas crianças no Congo são acusadas de Kindoki e elas são abandonadas pelas famílias. Elas viram pessoas em situação de rua que não têm nenhuma chance de ir para a escola ou de trabalhar ou de ter uma vida em sociedade. Em 2010, a Unicef estimava que cerca de 20 mil crianças viviam nas ruas da capital do Congo por terem sido expulsas de casa acusadas de bruxaria. Aí eu fico pensando, e não sei se tem a ver, mas a criança que tem, tipo, hiperatividade, ou a criança que está sendo uma criança, que tá agitada, que tá correndo, quantas crianças que passam por isso não são acusadas, né? Acho que eu seria uma delas, porque eu não parava quieta. Tanto que quando eu era, até minha adolescência, minha mãe me colocou em todos os esportes possíveis. Eu já fiz vôlei, eu fiz karatê, eu fiz tênis, eu fiz balé, ginástica artística, tudo porque eu era uma criança hiperativa. Eu acho que se eu tivesse nascido na República Democrática do Congo, era capaz de eu ser uma dessas crianças que eu achar que tinha
tipo, alguma coisa em mim, sabe? Eu posso confirmar que a Renata adulta continua possuída pelo Kindoki, porque ela me acorda às vezes às 7 da manhã dizendo: escrevi 4 roteiros, vamos gravar? Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! E eu só, tipo, Ai, desculpa. Sem querer, não sou eu, é meu Kindoki. Desculpa, acho que é muito cedo pra fazer essa piada. Ok. Mas enfim, é muito sim. cedo pra fazer essa piada, mas assim, eu te amo mesmo assim, eu não vou te abandonar, tá bom? Obrigada, não me abandone na rua, Natália. Ai, gente, rindo pra não chorar, porque a situação é muito triste, Ah, gente, gente. como vocês Como já você devem. falou, Se vocês acompanham a gente, vocês sabem que a gente tá fazendo piada agora, porque eventualmente as duas vão ficar pistolas e toda a chance de piadela vai acabar. Então, assim, aproveita enquanto toda dá. chance de sorriso vai por água abaixo. É, Tá? Então, tá. assim, a gente fica nervosa, a gente começa a falar umas besteiras, a gente começa a fazer piada pra descontrair, gente. Se você é novo aqui, não odeie, apenas entende e dá o like, se inscreve no canal, que daí você entende mais. Quanto mais vídeos você vê, mais você entende o nosso humor e vê que não vem não vem de um lugar de malícia ou de ignorância, vem simplesmente da gente tentando controlar um pouco a narrativa e controlar um pouco as emoções aqui. Mas enfim, como você falou, muitas crianças que têm hiperatividade, ou que fazem xixi na cama, ou que roem as unhas, são acusadas de Kindoki. Eu que não tenho unha nenhuma até hoje, eu ia ter sofrido vários exorcismos. E assim, gente, no Congo, o Congo não é uma terra de ninguém, tá? No Congo é crime acusar uma criança de bruxaria e submetê-la a exorcismos. E essa lei já está em vigor há muitos anos. Porém, assim como a gente vê em vários lugares no Brasil, quando você está num lugar mais rural, num lugar mais pobre ou nas favelas, você tem uma dificuldade de implementar certas regras, porque tem muita crendice, muita tradição, sabe, muita crença popular, coisas, enfim. E no Congo não é diferente. O Congo é um país pobre, então o conselho tutelar, assistência social, esse tipo de serviços são sucateados, assim como no Brasil. Então é difícil enforçar essa lei em todos os lugares, Eu principalmente nas só, áreas mais eu só quero pobres. abrir um parênteses que Os não é. Eu acho que não é uma prerrogativa de país pobre. Por exemplo, aqui na Irlanda, no interior, né? Tanto na Irlanda quanto na Escócia, se você vai para algumas comunidades muito pequenas do interior, eles ainda acreditam, por exemplo, que se você tem um filho pequeno e o bebê sofre de morte súbita infantil, eles acreditam que as fadas levaram o seu filho. Tem essa crendice ainda. Ou que. É. Existe. Então, Em assim, qualquer lugar tem é, essas crenças populares são muito fortes. sim. Então, antes de julgar e falar, esse povo do Congo, todo mundo não, Exato. porque Não, tem em tem muito qualquer lugar, gente, preconceito com sim. esse tipo de país, né? A gente vê muito esse negócio, é como quando a gente fala de Oriente Médio, de certos lugares na Europa, a gente vem com aquelas imagens que a gente vê em filme americano e não é bem assim, tá, Não, não gente? é. Não é mesmo. É um problema mundial isso, tá? Tá muito mais É, relacionado à falta de mas informação enfim, do que a o país ser desenvolvido ou não, né? Todo lugar tem, tipo, hum, clusters que tem falta de informação. Mas, enfim, vou parar de interromper. sim. Siga. Não tem problema. É, e o Eric Bikubi, ele cresce, então, ouvindo essas histórias e ele era obcecado pela ideia de estar sendo perseguido por Kindoki. Não ficou muito claro se ele passou por isso durante a infância. Eu acredito que ele tenha passado por algum tipo de exorcismo durante a infância, porque o pai dele acreditava muito nisso e falava muito disso. Então, eu acho que ele tenha passado por algum tipo de exorcismo. O que fica claro é que em Londres ele estava em contato com um pastor nigeriano para ajudar ele a se livrar de Kindoks que estavam perseguindo a vida dele. E ele se mudava muito de apartamento para despistar o Kindoki, para despistar os espíritos ruins que perseguiam ele. Ele também era uma pessoa bem problemática. Ele falava para Magali que ele tinha visões e sonhos estranhos por causa dessa bruxaria, desses Kindokis.
desse Kindok, desses espíritos que perseguiam ele. E ele era uma pessoa bem problemática, ele era super paranoico, super controlador e muitas vezes abusivo com a Magali também. No Natal de 2010, foi quando tudo isso, né, a nata desse churume que tá se formando na cabeça dele, começou a ferver. Por quê? No Natal de 2010, a Magali e o Eric estavam morando num flat em Londres, aparentemente noivos. E os irmãos dela, ela tinha 5 irmãos, e os irmãos dela foram visitar eles no flat, em Londres. Então, eu não sei como, porque o flat deles, pelas fotos, é super pequeno. Eu já fico Londres, imaginando né? aquele monte de gente num flat minúsculo em Londres. Assim, em pleno Natal. Eita, bati tudo, tremeu tudo. Tudo aqui. bem, tá tudo bem, fica tranquilo. Pronto. Bati no pé da mesa, tremeu tudo. A estrutura, né, gente? A estrutura profissional. Ah, não, eu tô coçando meu olho, tem um fio Mas de e- cabelo em algum lugar da minha cara. Eu tô coçando pra ver se ele sai. Mas enfim, prossiga. Ó, gente, aqui tem profissionalismo, aqui tem jornalismo verdade. Prossiga. Aí, ó, é assim, sobre o Natal, pensa, estrutura. você viu o tamanho da minha casa, né? O Natal do rolê vai ser aqui em casa. A gente vai ter umas 10 pessoas aqui. E é sobre isso. Então, Gente, aluguel é o caro. flat era mais ou menos essa situação. E tudo começou bem, tá? Como todo Natal começa, né? A gente tá querendo a comida, tá querendo as festanças, então tá todo mundo de bom humor, todo mundo, né, sem ir trabalhar, então tá tudo muito bem. Do nada, o Eric cismou que os irmãos da Magali, que é principalmente o Christy, de 15 anos de idade, e a irmã dela, a Kelly, de 20, e uma outra menina de 11 anos, que o nome não foi revelado porque ela tinha 11 anos na época, Claro. que eles eram bruxos. O Eric cismou que eles tinham trazido Kindok pra dentro da casa dele e que eles estavam lá pra matar ele e a Magali. Mano, Então ele, muito qualificado para lidar com essa situação, porque assim, normalmente no Congo, você paga um pastor para ele judiar do seu filho e tirar o Kindok do seu filho. o que já é ruim o suficiente, Tá. mas enfim. O que já é ruim o suficiente, porque é um pastor de, sei lá, 30 anos de idade batendo numa criança, dando banho de água fria na criança e privando ela de água e comida, mas tudo bem. O Eric, que não era qualificado para absolutamente nada disso, começou então a própria sessão de exorcismo, fazendo exatamente isso, privando os irmãos da Magali de comida e de água, No Natal. dando banhos de purificação no Natal. E você reclamando do arroz com uva passa. Eu não tava reclamando, pelo contrário. Não, você Eu não. ouvinte. Ah, ok, desculpa, ouvintes. Aqui, a tia não se importa. A isentona da uva passa quer deixar claro que é isentona, mas prossiga. Então, e daí ele começou a bater nos irmãos da Magali e privar eles de sono. Eles não podiam dormir, eles tinham que ficar orando e cantando e, sabe, Nossa. chanting, e cantando e orando e exorcizando toda aquela coisa. Até que em um determinado momento ele falou pra Kelly e pra outra menina de 11 anos que era pra elas pularem da janela pra ver se elas voavam. Mano, eu já Tipo, fiquei você tirou a minha naninha e a minha comida, eu já tô pistola. Eu já fiquei pistola quando ele fez as crianças não comerem e não dormirem, que são as 2 melhores coisas da e vida, não vamos tomar combinar. água. E não tomar água. Água aqui, eu não sou uma pessoa Sim. muito hidratada, mas assim, comida e naninha, eu acho que são, assim, direitos fundamentais do ser humano, principalmente em período de festa. Aí você vai mandar a pessoa pular E da janela. principalmente crianças. A menina tinha 11 anos de idade. A Kelly tinha 20, beleza, mas a outra Ela tinha tava 11 lá. anos de idade. Ela tava olhando? Falando. Vou chegar nela. Ok. Ela e os outros irmãos foram todos recrutados os outros irmãos foram recrutados a acompanhar
e continuar esse exorcismo, assim, se envolver nesse exorcismo dos irmãos. Porque quem era os bruxos mesmo eram a Kelly, a menina de 11 anos e o Christy de 15. Eles que eram os piores. Então, os outros irmãos todos foram recrutados para continuar o exorcismo. E nisso, tá, assim, os irmãos estão sofrendo espancamentos, agressões físicas e verbais, abuso de ritual, né? Tipo, Estão sendo ritual abuse, privados que de é quando comida, privados de sono. de tudo estão sendo obrigados a rezar e a orar e a cantar e louvar e tudo mais. E em um determinado momento, então, depois de ter apanhado muito, eles resolvem confessar que eles realmente estavam envolvidos com o Kindoki para ver se a surra parava, porque eles já não estavam mais aguentando. E daí eles falaram: tá bom, sim, sou eu, sim, eu fiz, tô envolvida com bruxaria mesmo. Só que nessa hora, o Christy tava com tanto medo que ele mijou nas calças. E isso é um símbolo do Tirar a Kindoki. cama. Ai, gente. E aí todo o exorcismo se focou no Christy. Durante dias, ele sofreu agressões terríveis. Ele, além de ter sido privado de sono, comida e água e ter recebido vários banhos de água fria para purificação dele, ele foi espancado e agredido com facas, bastões, barras de metal, garrafas, martelo e até com lajotas do banheiro. A Magali usou alicate para torcer as orelhas do irmão dela. A Megan entrou nesse negócio? A Magali estava envolvida o tempo todo. Ela tinha sido recrutada, imediatamente ela foi recrutada, imediatamente ela entrou na tortura. A gente, vocês vão me desculpar, vocês sabem que a gente, né? Mas o que tava na cabeça dessa mina? Segundo a Kelly, a irmã de 20 anos que também estava passando pelo suposto exorcismo, eles estavam obcecados com a ideia de bruxaria. Obcecados. E eles tinham certeza que os irmãos tinham ido para Londres para matar eles. Nossa. E então, como eu falei, eles também passavam por vários banhos de água fria e no Natal, no dia de Natal, o Eric ligou pro Pierre e pra Jaqueline, que eram os pais da Magali e dos irmãos dela, dizendo que se eles não viessem pegar os filhos, ele ia matar o Christy. E daí o pai não entendeu direito o que estava acontecendo, mas obviamente ele ficou desesperado. E ele queria ir para Londres para pegar o filho dele. Só que era dia de Natal e ele Não não tinha tinha voo. um avião, não tinha carro, porque ele estava preparado para dirigir de Paris até Londres, que é uma viagem de 7 horas, mas ele estava preparado para fazer isso, só que ele não tinha carro, ele não conseguiu alugar um carro. A gente também não sabe das condições financeiras da família, né? Porque é uma família com muitos irmãos, então, e o pai dela era carpinteiro. Então, de repente, mesmo ele tendo o próprio negócio, a gente não sabe das condições da família. Normalmente, esse tipo de família que migra para outros países na Europa mandam dinheiro para os países, para a família que ficou na África, então é difícil saber quanto de dinheiro ele tinha disponível. E daí a Magali, ela desmentiu a situação no telefone. E ela colocou a Kelly para falar para a mãe dela que a Kelly tinha inventado tudo isso para zoar com a Magali e que era um grande mal entendido. E o Aí Christy você chegou pega a o falar com os sadismo, pais porque dele no telefone. eu fico parando pra pensar, tipo, se você pensa que é tipo um demônio na sua casa e alguém vai levar ele embora, ok, você quer levar embora. Agora, se você mete o louco pra você continuar torturando a pessoa, tem algum grau de sadismo envolvido, certo? Você tá curtindo o que você tá fazendo. Obviamente tem. Obviamente tem. Porque assim, gente, são seus irmãos. Você podia ter, tipo, expulsado eles da sua casa. Falado, você vai ter que voltar pra Paris, se vira. Sabe, eu não quero você na minha casa. Agora, você participar ativamente de um exorcismo que envolve inanição, que envolve, né, privar as pessoas de comida, de água, de sono, bater nas pessoas, gritar com as pessoas, provocar vários tipos de trauma psicológico na pessoa, e, sabe, jogar água fria na pessoa. Isso é tipo
não tem nenhuma desculpa pra esse tipo de coisa, infelizmente. Não, felizmente, né? Mas, então, o Christie chegou a falar com os pais no telefone e, provavelmente com medo que o abuso ficasse pior, ele falou que tava tudo bem. Então, ele não falou que ele tava sendo abusado. E o abuso continuou. E assim, nessa altura, o Christie já tava tão fraco que ele implorava, pelo amor de Deus, pra deixarem ele morrer. Ele tava tão fraco que ele, sabe, ele só queria, tipo, ele pedia perdão, ele só queria morrer porque ele não aguentava mais. Isso foram dias. No final das contas, eles colocaram o Christie numa banheira com água muito fria em um ritual de purificação, enquanto os irmãos louvavam e oravam em volta da banheira. E o Christie estava tão fraco que ele não conseguiu segurar a cabeça dele acima da água e acabou se afogando na banheira. Quando ficou claro que ele não estava mais respirando, a Meg ele chamou o serviço de emergência, o que mostra que ela e o Eric, Que eles teve estavam premeditação. acreditando. Sim, mas eles estavam acreditando que eles não fizeram nada de errado, porque eles ficaram no local do crime e eles não tentaram encobrir, eles só chamaram o serviço de a emergência, eles chamaram a ambulância e a polícia e falaram: olha, meu irmão morreu. Tava possuído e morreu, falaram? Tava com o demônio e não. Não, tipo, morreu durante um exorcismo, a gente fez um exorcismo. Eles falaram? Gente. Sim. Quando a polícia chegou no apartamento, o apartamento inteiro estava coberto de sangue. E aí eles foram imediatamente presos. Que bom. A autópsia revelou que o Christie tinha mais de 101 ferimentos no corpo. E durante o julgamento, a Magali tentou dar uma de Carla Ramolka e falar que ela foi forçada a participar claro. do exorcismo do irmão e que ela foi forçada a torturar o irmão e que ela foi forçada porque ela era só mais uma vítima do Eric, que ele era controlador. Mas assim, gente, a Kelly era uma badass, porque ela depois contra a irmã e contra o Eric, e ela falou que a Magali era a mais sádica e que em nenhum momento ela tentou amparar, ajudar ou impedir o abuso que o irmão dela estava sofrendo, que os irmãos estavam sofrendo, mas principalmente o Christie. E a Kelly chorou várias vezes durante o testemunho e disse que ela olhava durante toda essa tour, ela olhava para Magali, sabe, tipo implorando, pelo amor de Deus, ajuda a gente, e a Magali não fazia nada. Ela, inclusive, incentivava o Eric a continuar batendo no Christie. E nesses casos, normalmente, as mulheres são as mais sádicas, né? Em casos em que... e é uma coisa... Existem vários relatos de que a mulher é a mais sádica e que o homem é mais sexual, assim, tem tem uns fetiches estranhos, alguma coisa estranha, mas é mais a mulher que é mais sádica. De maneira geral, gente, quando a mulher é vítima também, ou a mulher se anula, tipo, ela tenta fingir que não é com ela, que não está acontecendo, ela entra numa negação total, ou a mulher, quando o homem acaba com a sessão de sadismo, a mulher vai tentar ajudar a vítima. Vai, tipo, dar uma comida, vai tentar, tipo, cuidar das feridas e tal. Pelo menos nas situações normais, assim, nos casos que a gente vê em que as mulheres realmente estavam na situação de vítima do agressor, né? Não esse caso da Magali, porque ela obviamente participou e, pelo que você falou, ela era a pior dos dois, né? Segundo a Kelly, no julgamento, a Kelly falou que o Christie olhava pra Magali e pedia perdão, implorava a misericórdia da irmã dele e ela não fazia absolutamente nada. E a Kelly ainda disse: eu tenho certeza que até hoje ela acredita que a gente é bruxa, que a gente tem envolvimento com Kindoki e que ela... E a Kelly falou que a Magali merecia a morte, merecia morrer pelo que ela tinha feito com o irmão delas e com ela, porque ela nunca teve nenhuma pena dos irmãos e que ela então não merecia nenhuma pena. A defesa do Eric tentou alegar que ele tinha sofrido traumatismo craniano e que ele sofria de doenças mentais, o que era verdade. Mas mesmo assim ele foi condenado e sentenciado a 30 anos de...
Ele foi sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 30 anos. Enquanto a Magali, que alegou que ela foi forçada a participar desse abuso, o juiz falou: não, minha filha, você vai ficar na perpétua com um mínimo de 25 anos. O juiz falou que ele entendia que o Eric tinha problemas mentais e psicológicos, mas que isso não era desculpa e que ele acreditava realmente que o Christie estava possuído por espíritos ruins, assim como a Magali, mas que isso não era uma desculpa para ter agredido e tirado a vida de outro ser humano. E o juiz também falou que que ficou claro que a Magali acreditava piamente que o irmão estava possuído, porque ela não parou em nenhum momento e ela não pediu desculpas ou mostrou remorso em nenhum momento do julgamento. O Pierre, pai deles, disse que ele se sentiu traído porque quem tirou a vida do Christie foi a própria irmã. Claro, né? Mas que eles perdoavam os assassinos do filho para poderem seguir com a vida deles. E ele disse que o veredito não trouxe nenhum conforto porque eles perderam um filho, uma filha e um genro. Aparentemente o Eric era tratado como filho, como se fosse da família. E crimes assim não são incomuns. Infelizmente, não é só num lugar distante na África ou na Ásia ou, sabe, em uma zona rural na América Latina. Crimes assim acontecem nas grandes capitais da Europa todos os dias e é um crime que é difícil de reportar, é difícil de você denunciar, porque normalmente envolve a família e a religião. Então a polícia também tem que ter um pouco de cuidado para não dizerem que a polícia tá fazendo perseguição religiosa, esse tipo de coisa. E é isso, gente. Essa é a morte, a trágica morte da curta vida, né, do Christie Bummel, e que morreu no dia de Natal, em 2010. Fiquei pistola. Ah. É isso que eu tenho a dizer. Estou pistola. Eu fiquei triste. Ai. Mas é isso, gente. Se você gostou desse episódio, provavelmente tem algo de errado com você, mas se inscreve no canal e lembre-se que nós temos um podcast que está disponível todas as segundas-feiras, com episódios completamente novos, não tem nada, não são os mesmos episódios que tem aqui no canal, são episódios novos. Toda segunda-feira, Spotify, Deezer ou em qualquer lugar que você acha os seus podcasts. Orelo. E é isso, gente. Bom Natal, bom final de ano. E finalmente esse ano de corno tá chegando no fim. A gente espera que vocês continuem com a gente ano que vem. A gente espera que vocês tenham umas boas férias e um final de ano maravilhoso. Sem exorcismos. Tchau!